Fala pessoal, bom dia! Hoje é dia 17 de setembro, quinta-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Bom dia, Rafa. Bom dia Kim, bom dia a todo mundo aí, de volta. Mercadinho agitado, dia importante aí, super esperado pelo Brasil e no mundo inteiro, né? Há muito tempo, né? Se É, espera, foi postergando esse aumento de juros lá nos Estados Unidos, mas talvez essa seja a reunião que o pessoal esteja esperando mais, né? E até marca pela falta de consenso ali. É, claramente a maior probabilidade é que o aumento fique para o final do ano, mas ainda você tem ali precificado alguma coisa, cerca de 30, um pouco mais que isso, a probabilidade, 30% de um aumento de juros agora. O que a gente estava conversando, né, antes de entrar no ar, traria bastante volatilidade, já que pouca gente está posicionada nessa ponta, né? eu acho que um dado importante para passar, para quem assiste a gente, é que a volatilidade mesmo, se você tentar calcular a volatilidade dos preços, Dow Jones, S&P, o próprio Ibovespa, enfim, o Ibovespa acho que nem se fala por questões domésticas, que a gente já vem colocando, mas a própria volatilidade do mercado americano hoje, ela é muito elevada e ela está no seu maior nível desde 2011. Então, assim, a gente está vivendo um momento hoje que o mercado está mais estressado na prática do que no início no final do programa de incentivos dele, que foi em agosto do ano passado, se não me engano, outubro, enfim, não lembro, mas foi ano passado. Então, o mercado hoje ele tende a responder com muito mais velocidade e estresse a qualquer coisa vendo do mercado. Eu acho que o mercado está mais ríspido com isso. E aí eu acho que vale lembrar que, sim, eu acho que o resultado em si, o 0,25 se aumenta ou não, ele tem uma importância, mas eu acho que mais do que nunca é a declaração da Janet Yellen às 3h30, que ela vai falar, enfim, ó, eu particularmente espero que ela dê o sinal efetivo. Ela falou, beleza, não foi agora, mas vai ser janeiro, vai ser fevereiro. Ela pode fazer isso, né, dar o sinal pelo menos para que o mercado precifique o movimento. A leitura é que se eles vierem com aumento de juros agora, talvez a conferência tenha um pouco menos de importância, porque já vai estar tudo Esclarecido, né? esclarecido, etc. Obviamente é importante saber, mas o que vai tornar a coletiva muito importante é que se de fato eles mantiverem os juros agora, todo mundo vai querer saber qual que é o viés do Fed para as próximas reuniões. E aí, de novo, bastante gente colocando altas probabilidades para dezembro. Lembrando que em outubro vai ter também uma reunião, mas geralmente eles utilizam as reuniões de março, junho, setembro e dezembro, Isso. porque são as reuniões que tem coletiva depois e qualquer movimento um pouco maior eles tendem a usar essas reuniões justamente para esclarecer e disseminar melhor a informação. Por isso todo mundo fala, se não for setembro, vai ser dezembro. E mais um último ponto aqui é que o pessoal comenta bastante que dezembro você tem pouca liquidez no mercado, então não seria o momento ideal para aumentar juros e aí teoricamente ficaria para março. Mas obviamente isso é outra conversa, a gente vai ter que ver o que vai acontecer antes, agora na reunião da tarde. Outra coisa que eu lembrei que é uma informação bem importante é o fato geralmente o Fed, ele tende a aumentar juros quando boa parte já está precificada, né? Quando ele conseguiu já passar a mensagem, o mercado boa parte já está precificado em termos de esperança de um aumento e não é o que está acontecendo agora. Por isso que muita gente fala que a probabilidade é baixa, né? Já que, de novo, a gente tem um pouco mais de 30%. Você chegou a olhar os yields? É uma boa pergunta. Né? Eles esticaram. Esticaram, né? Os curtos esticaram bem, muito foi por conta, depois que saíram lá nos Estados Unidos vendas no varejo e eles revisaram os dados anteriores, deu uma esticada e até está um pouco ambíguo, né? Porque a curva de juros precifica um pouco mais de um aumento da probabilidade, né, de aumento de juros agora, mas quando você vai ver em pesquisa, etc., o pessoal ainda esperando algo para o final do ano. Boa. Então é isso, pessoal. Vamos ficar de olho 3 horas. Hoje, 3h30, a coletiva da Yellen para o Fed. É isso que vai ser driver para o nosso mercado hoje. Mas, de qualquer forma, além disso, para o mercado doméstico, a gente vai ter que olhar política, né? As coisas pioraram um pouco. Você teve algumas conversas do Lula e do PT querendo voltar atrás ali e voltar naquela velha política econômica de você estimular consumo, reduzir juros na marra e até afrouxar
todos esses ajustes fiscais feitos, então isso aí traz um pouco mais de pressão para o governo e para o Levi, né, também. Você teve estresse para ele, né, de porque receber essa informação, né? E você teve ontem ali algumas pessoas comentando que ele deu um desabafo, ele que está meio cansado, né, de ser contrariado no governo, etc. Então, você traz mais ruído ali na parte política, você ainda tem no radar reforma administrativa, etc. Mas isso talvez fique, pelo menos até essa parte da tarde, meio que em secundário, porque de fato vai estar todo mundo olhando lá fora. E o dólar aqui já Colocando esticando bastante, né? E colocando essa versão aí, incerteza. Estava subindo bastante, índice caindo. Os índices lá fora estão em geral em leve queda, também o pessoal um pouco mais cauteloso com relação a esse movimento de juros lá fora. Então é um pouco disso que a gente vai ver até o meio da tarde, né? Mas acho que é legal a gente já olhar, já que a gente falou do Ibov, né? Já ir direto para dar uma olhada no que a gente está vendo no índice. Olha, ontem, assim, é engraçado pra caramba que as coisas, na verdade, elas meio que se convergem, né? Na análise técnica com essas notícias mais impactantes. Toda vez que tem payroll ou decisão do Fed, que é uma coisa importante, num dia que é bem importante que o mercado espera, a análise técnica ela costuma convergir e deixar o mercado armado para começar a andar determinado rompimento, de suporte à resistência depois que sai o resultado. Ontem aconteceu uma coisa bem diferente. Ontem o mercado antecipou todo esse movimento e já rompeu determinada resistência antes mesmo do dado sair. Então a minha visão, a minha leitura é que o mercado antecipou de verdade. Rompeu a resistência importante 48 mil, 48.250. Já antecipou que o juro não vai subir, que é bom para o mercado emergente em geral, inclusive para o Brasil. E aí o mercado andou. Hoje segue um pouquinho mais de cautela com a bolsa levemente pressionada com o dólar em alta. Eu acho que é um pouco do lado político, mas não desaba, porque tem ainda o aspecto do mercado mais comprador, em função do movimento de ontem e para hoje. Então o preço hoje, ele está ali patinando com um viésinho de queda, mas eu acho que a partir de 3 horas da tarde ele pode ficar um pouco mais solto. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico e ver o seguinte, olha, a gente rompeu recentemente essa resistência aqui, que é o 48 mil, 48.250, e agora a gente tem pela frente essa resistência aqui, que para mim é o ponto-chave para definir se esse zigue-zague ascendente, se esse topo fundo ascendente, se esse rally de alta aqui que iniciou ontem, ele realmente vem com propriedade, procurando 50.800, 51.200, ou não, se essa região se torna uma região candidata a topo para voltar a cair. A princípio, pela tendência, é isso aí, bate no topo, volta a cair, bate na resistência, volta a cair, bate na resistência, volta a cair, igual aqui e agora. Aparentemente, para seguir tendência, bate na resistência para voltar a cair. Esse é o caminho natural, seguindo essa tendência de baixa bem clara, bem evidente aqui. A partir do momento em que houver o rompimento, a gente fica um pouco mais solto para subir e aí procurar a região ali de 50.800, 51 mil pontos. Então, temos os primeiros sinais, o mercado realmente melhorou, o volume melhorou um pouquinho também, mas a gente precisa ali de alguma confirmação além do que está acontecendo. E essa confirmação é uma ultrapassagem aí na faixa de 49.100. E o que fez também ou ajudou o índice a subir nesses últimos dias e semana foi a questão lá fora, né? Porque tinha caído muito por conta de China e até os emergentes em geral deram uma recuperada nesse sentido. Verdade. Não que a nossa política e nossa economia tenha melhorado, né? Muito pelo contrário, mas teve essa questão ali. Mas eu tenho uma pergunta ali, pré-evento grande como esse de Fed, dá para fazer algum day trade, alguma coisa nesse sentido, ou é muito perigoso? Dá para ver alguma coisa ali? Pergunta. Dá para fazer. Aliás, a volatilidade, como eu falei bem no início, ela segue bastante elevada, então realmente é o momento do game. Agora, tem algumas premissas para você observar. A primeira, conta da alta volatilidade, é importante que você coloque, por exemplo, ordens stop, coloque uma diferença do preço limite para o preço stop razoavelmente longa. Geralmente no índice que tem muita liquidez, geralmente você bota 10 ou 5 pontos, dessa vez você põe, sei lá, 30 pontos, 40 pontos para garantir a execução. No dólar, em vez de botar 1 ou 2 pontos, bota 5 pontos de diferença, porque o mercado vai agitar. É um evento grande, é um evento que comanda liquidez no mundo inteiro e ao mesmo tempo. Então, assim, para participar disso aí, você tem que estar levemente preparado. Então, assim, sim, dá para ver. Dá também
para forçar uma espécie de previsão, porque o preço ele costuma sair na frente. Se você tem a perspectiva de alguma coisa, você não vai esperar acontecer para operar. Na imensa maioria, as pessoas começam a fazer, e se vier de acordo, beleza, se não vier, muda a posição, ou seja, tudo isso favorece a volatilidade. Então, vai ter game, certamente. Aliás, já está tendo mais na parte da manhã, em cima do dólar, mas certamente vai ter game. Eu acho que você só tem que ficar preparado. E para você que não tem experiência, aí sim, eu acho que vale muito mais você segurar ali a sua ansiedade e observar mais, né? Porque daí eu acho que a experiência é uma coisa que conta nesse momento, porque às vezes vem o primeiro movimento falso, depois o segundo verdadeiro. Enfim, volatilidade é a palavra de ordem de hoje, deve sacudir bastante o mercado. É uma coisa interessante que a gente observa e a diferença do mercado dos Estados Unidos, por exemplo, para o Brasil é que quando uma empresa, por exemplo, vai soltar resultado aqui, muitas vezes a cotação ela já antecipa bem. É como se a informação vai sendo disseminada no mercado, e nos Estados Unidos é diferente. Já saiu aquele dado, ou vai para cima ou vai para baixo, parece que não vaza alguma coisa nesse sentido. Não sei se no gráfico vocês veem alguma coisa nesse sentido. A gente consegue identificar a reação imediata tem uma palavra que é do caos, que eu esqueci, que é uma reação do mercado caótico, que é o primeiro movimento, o segundo, e aí geralmente passa-se 1 minuto, 2 minutos do primeiro movimento para a gente ter não, agora esse movimento aqui é um movimento de tendência, é um movimento de força, fôlego e por aí vai. Assim, é um ambiente que primeiro cria-se um caos, para depois o mercado começar a andar. Entendi. Boa, então a gente já pode ir aqui para alguns papéis. Não sei se você quer dar uma olhada no dólar, aí tem alguma coisa interessante no dólar. Seria interessante. Vamos olhar, porque, enfim, a gente achava que o dólar... ainda dá para achar isso, que o dólar poderia aliviar um pouco, mas não fez por conta da alta de hoje, que já abriu com uma perspectiva de força na compra muito forte. Vamos dar uma olhada aqui. Veja, apesar de não ter rompido a resistência 920, que é o ponto mais forte para o dia de hoje, só o fato de abrir com super gap, a gente pode olhar o intraday aqui, vou botar, sei lá, 60 minutos. Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor a visualização. Ó, ele fechou aqui nessa sessão, né, na sessão passada, ele já abriu aqui em cima, muito próximo já da região de máximos do dia de ontem. Então, ele já mostrou uma força de compra muito forte, e o rompimento do 920 deve encarar ainda mais essa força na compra, o que traz para a gente uma nova projeção, que é o 3,950, ou seja, pode ir até para o 950. Ou seja, nada impede do dólar renovar máximos aí do ano, ou seja, ultrapassar o último topo aqui no 940. E aí, do ponto de vista do intraday, acho que o divisor de águas interessante está aqui no 974, que se for perdido aí volta a enfraquecer, e aí traz uma perspectiva de que o dólar realmente pode começar a aliviar. Eu estou com a cabeça ainda de compra no dólar, acho que ele vai continuar andando sim. Obviamente, 920 precisa ser rompido, esse é o ponto para efetivamente traçar ali, romper e ir embora na compra. Vamos ver, acho que é por aí que eu encaro essa elevação do dólar para hoje. Boa. O Investing está perguntando se por acaso não tiver aumento de juros lá fora, será que Itaú sobe muito? Assim, difícil falar a intensidade, mas assim, ao meu ponto de vista é que não dá aquela esticada muito forte, porque tem muita coisa precificada já, né? Muita gente precificando que não vai ter nenhum aumento. Não, já puxaram Itaú aí, Bradesco, Itaú, dias, né? Itaúsa, principalmente Itaúsa, já puxaram, né? Quer dizer... E outra coisa que a gente vai ter que olhar, não só se imagina que de fato não tem nenhum aumento, mas a coletiva depois, eles podem sinalizar que o aumento vem em dezembro, e aí talvez segure um pouco o ímpeto da alta de Itaú. Então, assim, ao nosso ver, parece que não tem um cenário muito forte para uma alta assim, mais brusca, mesmo que o juro se mantenha lá nos Estados Unidos, né? A gente já pode aproveitar e olhar Itaú, que é um dos principais ativos do índice. A gente, em termos de fundamento, gosta bastante. Talvez ali da bolsa o melhor risco-retorno que a gente vê atualmente. Mas eu não sei se mudou alguma coisa depois dessa volta, enfim. Mudou um pouquinho, mas a gente está numa região que eu diria ali
convidativa para fazer alguma coisa. É quando o gráfico ele manda você tomar uma atitude, né? Por quê? Olha só, o gráfico, a gente rompeu aqui recentemente essa ultrapassagem, rompeu a resistência no 27,70 e hoje o Itaú, ele está confirmando até agora essa trendline, essa linha de tendência de baixa que vem desde aqui de 27 de abril até hoje. E, ao mesmo tempo, combina com uma resistência dada por essa antiga região de suporte aqui, 28,75, está transformando em resistência agora, aquela famosa região de bipolaridade. Então, além da trendline de baixa, ele se encontra com essa linha aqui, que hoje vai servindo como resistência, e para hoje ainda vai mostrando um candle aqui, que pode ser um candle de topo. Se o pregão fechasse agora, 28,67 seria o candle seria um candidato a topo. Então, é uma região aqui para lá de complicada. Veja, 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos de alta, e aí é isso que vale a pergunta do amigo aí. 5 dias consecutivos de alta. Certamente hoje não é o melhor momento para comprar bancos. Mas está rompendo a resistência no 28,70. Ok, mas 5 dias depois de um movimento de alta, os stops ficam longos, o risco fica mais elevado, porque a relação risco-retorno também não favorece, porque tem logo na frente tem um objetivo mais curto. Então não é uma região muito convidativa para a compra imediata. Um recuo, os indicadores convergindo um pouco para um lado mais comprador, de volta, como foi há 5 pregões atrás, pode ser que a gente venha pensar nisso aí. Mas a combinação dessas forças aqui me faz ter muita cautela com o Itaú para o curtíssimo prazo. Né? Isso nada impede que toda essa região aqui, a gente pode botar no semanal, nada impede que toda essa reação aqui, essa região, seja uma região que seja um mega fundo para o mercado voltar a subir e tentar de novo o topo histórico. Nada impede mesmo. O volume melhora na mesma proporção, beleza. Só que a gente precisa de confirmações no mercado. E no curto, temos aqui umas barreiras muito fortes. É como se você estivesse andando e a cada momento alguém for botando alguma barreira, né, um peso no pé de forma que você ande de forma mais lenta, né, até uma hora que você não aguente mais andar. Então, eu aguardaria aqui imediatamente algum ponto, e é o que isso me faz levar a crer que o índice Bovespa também está numa região ali candidata a topo, o mercado começar a realizar e aí finalmente definir se essa queda vai ser para fazer um novo topo e aí reverter a tendência de fato ou não, renovar as mínimas e seguir com o zigue-zague descendente. É aí que a gente vai tomar a decisão. Boa, então se você olha mais para o gráfico, ficar com cautela aí para Itaú, se você olha um pouquinho de fundamento, se você quiser entrar agora, nada mais justo do que você fazer via proteção, já que você está num momento interessante ali em termos técnicos. A gente sempre fala nesse trabalho de proteção via derivativos quando você compra uma ação, enfim, tem funcionado muito bem. O Alex está perguntando aqui se, dado que hoje saiu um resultado de déficit inesperado nas contas correntes dos Estados Unidos, se isso pode ser um trigger ou influenciar na decisão de hoje do Fed. Acho que tem pouca influência, até porque, se for ver, teve outro dado que foi interessante, que foi a parte de seguro-desemprego, que veio abaixo do esperado, que também é um dado que eles olham bastante, mas agora a gente está na véspera, né? Eles já fizeram toda a análise que eles tinham que fazer, enfim, e já tomaram a decisão. Acho que pouco influencia ali nessa decisão de agora à tarde. Eles já fizeram toda a análise que eles precisavam fazer em termos de dados, mas fica essa questão, apesar do déficit, você tem essa questão do seguro-desemprego vindo melhor do que o esperado, tá? Indo aqui para outros papéis, começar aqui com BIF, Minerva, o pessoal de gráfico que eu me lembro gostava bastante, estava num ponto interessante. Em termos de fundamento, se a gente tivesse que elencar ali no setor de frigorífico, seria a nossa preferida. Ela se beneficia do dólar, tem uma gestão muito boa, governança corporativa boa, então a gente, se tivesse que escolher, a gente escolheria ela. A gente não tem carteira porque a gente prefere outros ativos atrelados a dólar, como Suzano, por exemplo, até uma Fibria, mas é só por isso, se o investidor decidiu estar no setor de frigoríficos, é uma boa alternativa aí. Minerva, eu não sei o que vocês estão vendo. Eu gosto muito de Minerva. O papel recentemente rompeu essa figura triangular aqui, ó, muito boa, abrindo um precedente forte para seguir
zigue-zagueando, os topos e fundos ascendentes. É fácil de projetar dar essa elevação, porque a gente tem aqui, ó, vou pegar aqui, deixa eu só colocar sem segmento, a gente pode arrastar esse movimento aqui para cima, ó, como projeção de curto prazo. Espera aí, agora sim. E aí a gente vê, ó, que está muito próximo de bater o seu alvo, muito, muito próximo mesmo, ó. O alvo seria essa região aqui, que seria 13,88, então tem um pouquinho mais para subir, zigue-zagueou, ou seja, claro que se a pessoa quiser investir agora, nesse exato momento, eu já não encaro como uma boa relação risco-retorno, porque o alvo está aqui, em teoria o seu stop estaria aqui embaixo. Está no meio do caminho ali. Então você está muito no meio do caminho, você para ganhar pouco e perder muito se der errado. Então é uma operação que ela é boa para quem já está comprado, mas quem quiser comprar realmente está um pouco mais difícil. De qualquer maneira, tem um alvo importante aqui, o importante é ir subindo os stops, principalmente para quem já está comprado, a proteger aqui na região dos 12,60 e seguir. Eu acho que aqui ele deve ter um impacto para uma nova realização, coisa que o volume também vai indicando, com um novo topo, ou seja, uma configuração clássica aqui de topos e fundos ascendentes, vamos embora, vai bater o 3,88, tenho bastante confiança nisso, e aí depois o mercado recuando, a gente pode buscar uma nova oportunidade na compra. Boa. E partindo para o próximo ativo, Petrobras, a gente não podia deixar de falar. A gente teve algumas notícias ali de ontem para hoje, e talvez a principal seja a renúncia do presidente da BR Distribuidora. A gente já tinha há algum tempo, se não me engano, há um mês atrás, o Bendini já tinha comentado no conselho de administração que estavam procurando um nome no mercado para tocar a BR Distribuidora e também já tinha até contratado uma empresa ali para achar esse nome no mercado. Então, talvez essa renúncia seja um pouco de uma antecipação nesse sentido, lembrando que a BR Distribuidora deve abrir capital em breve ali, talvez com toda essa turbulência fique para o começo do ano que vem, mas de qualquer forma eles querem mudar um pouco ali a gerência para depois fazer esse IPO. O que prejudica muito também hoje é o dólar, né? Grande parte da dívida da Petrobras é em dólar, mais ou menos, acima de 70%, então isso aí também pesa um pouco na Petro. E também só uma notícia final é aquela questão do Murilo, né? O Murilo Ferreira, que presidente do Conselho de Administração, pediu licença até o final de novembro, num momento que é extremamente delicado para a Petro, né? Então você vê esse tipo de anúncio, você acha no mínimo estranho. Muita gente falando que ele tá tendo muito desgaste lá dentro com o Bendini já estava costurando a entrada do Coutinho, enfim, e algumas declarações até do Murilo bem decepcionado chamando ali. Chamando a Petro de corporação, né? Que é uma declaração forte, né? Forte. De corporação é algo forte. Né? Foram fontes, né, que falaram assim, não saiu nada da boca dele na imprensa, etc. Mas chama atenção, então muita gente falando que essa licença talvez não seja temporária, e sim ele já esteja pensando em sair. Então tudo isso realmente você traz mais incerteza para a Petro. Isso. E em fundamento a gente não gosta, já é bem claro isso, o endividamento, ali o equacionamento do endividamento está muito difícil, a parte de petróleo para baixo, então não tem muita notícia positiva para a Petro recentemente. Né? E também não tem notícia positiva pelo lado do gráfico também, embora o papel tenha confirmado aqui um suporte na faixa dos 7,60, largou alguns candles que a gente chama de candles de definição, que tem a capacidade de talvez aliviar um movimento vendedor, nem que seja por um curto espaço de tempo, mas tem um gap que vai servindo como resistência, o papel segue caindo. A minha perspectiva ainda é que venha a perder esse último fundo, dando continuidade a essa tendência de baixa aqui, com o alvo lá no 6,60, podendo aí ter alguns enroscos pelo caminho, etc. O fato é que o papel custa abaixo de R$10, ele está um papel, né, baratinho pelo valor absoluto, pelo valor que ele custa hoje, mas é um papel que não me surpreende de continuar renovando mínimos em função dessa tendência de baixa, que acho que só começa a ficar um pouco mais animado com Petrobras, com dois números de força sendo ultrapassados para cima. O primeiro é o 8,40, onde temos o fechamento de gap, e depois, na sequência, o 9,40. Então, ainda tem um desafio bem grande pela frente, Quinho. Acho que está um mercado de Petro, eu também não vejo compra. Nesse caso, a gente está super em linha mesmo, está dando venda em Petro desde o início do ano. Você, o Celso,
enfim, a equipe inteira, todo mundo vendo que o papel tende muito a desmoronar e acho que está difícil encontrar um sinal, uma luz do fim do túnel do ponto de vista gráfico aqui. Bom, então, para aquela pergunta que todo mundo faz se já é hora de entrar em Petro, se está barato, não. Tanto em termos gráficos quanto em fundamento. Passando aqui para a parte de siderurgia, o pessoal perguntando bastante. Eu sei que deu um movimento ali no gráfico de volta ali, enfim, mas você já dá uma olhada nisso, só passar um panorama geral, porque até perguntaram se esse dólar vai beneficiar bastante a Gerdau. De novo, é claro que você tem um benefício marginal ali porque ela tem algumas operações lá fora, principalmente nos Estados Unidos, mas dificilmente isso vai salvar, né? A gente viu nos últimos resultados a parte doméstica, que ainda é mais de 50% do EBITDA da empresa, mais de 50% da geração de caixa operacional da empresa, vem aqui do Brasil, que a gente está vendo resultados decrescentes na parte de aços especiais, que engloba um pouco da parte automotiva, também indo muito mal. Então acho que essa questão do dólar e a operação lá fora não vai ser o bastante para segurar os resultados ruins para frente para a GGBR. E também tem a questão de governança corporativa, eles têm feito algumas transações ali que soam estranho para o mercado. Isso aí também tende a prejudicar. E tirando também, por final, a Operação Zelotes, que ela foi citada ali há algum tempo atrás e a investigação ainda corre ali. Me veio uma coisa na cabeça, né? Nas outras crises que nós tivemos, que o dólar subiu muito forte, a gente teve muitas empresas, especialmente essas que são exportadoras, que tiveram um problema com o câmbio. Uhum. Mostraram problema no câmbio, etc. E dessa vez a gente não teve, pelo menos eu não ouvi. Será que a galera realmente se preparou para isso ou não estava exposta? Você diz derivativos? Derivativos em câmbio e proteção, porque muitos da tesouraria para proteger parte da exportação, da sua exposição, às vezes eles ficavam direcionais e tomavam pau, né? Tomavam um prejuízo e vira e mexe apareciam. Eu me lembro que acho que Aracruz, na época, teve um escândalo forte, depois veio outras empresas muito fortes. E aí eu fiquei pensando, por que dessa vez não teve, né? Na verdade, todos esses escândalos foram justamente porque eles tomaram uma posição muito forte alavancada. E, obviamente, todo mundo viu o que aconteceu. Tá todo mundo, em termos de governança, muito mais de olho nisso. Muito mais alinhado, talvez. Muito mais alinhado. E lembrando que fazer um hedge também, você tem um custo ali. E às vezes eles fazem esse hedge natural na dívida, né? Eles tomam dívida em dólar e aí não precisa ficar fazendo esse hedge aí. Então acho que é um pouco disso que está acontecendo. E a governança melhorou bastante daqueles tempos para cá. Que bom. Mas é isso para a GGBR. Os Minas comentaram rápido que o valuation está muito alto, principalmente depois da esticada. A gente não gosta de jeito nenhum de Uzi Minas e até seria se alguém estivesse procurando um short, a gente indicaria Uzi Minas e CSN. A questão da alavancagem deve pegar bastante ali, acima de 5 vezes dívida líquida EBITDA, chama atenção. Se puder ver algum que te chama mais atenção no gráfico, eu vou começar pela Vale primeiro, que eu tenho esse final de semana eu fiz um estudo pegando o comportamento de todos os seus pares, BHP, Anglo American, KGC, enfim, que eu pude identificar como é que está o comportamento da ADR da Vale junto ao minério de ferro e fazer uma conclusão com os demais pares. E a Vale ainda é uma das piores, se comparar com os seus pares. E a força relativa, ou seja, a relação de evolução de uma alta da Vale versus uma alta do minério de ferro, ou o contrário, uma queda do minério, é uma variação ainda muito forte. Ou seja, a Vale ainda tem uma acessibilidade mais intensa, né? Beta positivo, ou seja, quando o minério de ferro cai, a Vale ainda cai muito mais. Quando o minério sobe, a Vale sobe muito menos. Tem a relação desse estudo que eu fiz, eu pude concluir, é que eu não consegui enxergar um motivo muito claro via pares e via próprio minério também, uma correlação que pudesse fazer com que a Vale venha evoluir. E aí eu achei que esse ponto no 16,10 era uma forte região de topo, candidato a topo, para eu começar a realizar. E aí depois eu fiz uma comparação com as demais, né? E acho que a melhorzinha que eu encontrei foi GGBR, aí eu começo a responder, dá uma olhada aqui no gráfico, é um papel que, apesar
de ainda não ter definido uma reversão de tendência, ele vem de um rompimento do último topo, que para mim, tecnicamente falando, é coerente. Quando você tem uma sequência de topos e fundos descendentes, aí ele rompe o último topo, ele desconfigura a formação baixista. Não significa que ele vai formar uma altista. Ainda precisa de novos zigue-zagues ou coisas assim, né? Ele vem, cai até aqui, por exemplo, vem daqui para cá, e aí depois, em determinado momento, ele faz algum fundo, que a gente não sabe onde é exatamente, para voltar a subir. E aí sim a gente tem um zigue-zague ascendente e tem uma reversão de tendência. Pode ser até que forme figura, etc. GGBR eu achei a melhorzinha de todas elas. A Uzi Minas ainda não tão boa, porque vai devendo o rompimento do último topo para fazer um novo zigue-zague. Pode ser que esse zigue-zague venha no pullback, né? Ou seja, voltando para a trendline, que antes vai servir como resistência, agora como suporte. E aí, finalmente, CSN, outro papel que tem um rompimento do último topo, vai devendo também um zigue-zague ascendente. Acho que o mais comum de todos esses papéis é que eles subiram até com um elevado volume, o que confirma esse movimento de repique, mas para caracterizar a reversão de tendência para valer mesmo, que tem que fazer um zigue-zague ascendente, tem que mostrar que o mercado recuou para dar novas oportunidades na compra e não recuou para renovar mínimos. Quando o mercado fizer isso, aí eu devo voltar com tudo. Quer dizer, eu pago até um pouco mais caro, mas eu pago acreditando que realmente a reversão aconteceu e que o movimento veio para ficar. Boa. Estão perguntando aqui, o Marcão está perguntando sobre Fibra e Suzano para swing trade, qual que seria o ponto de compra. Se você puder dar uma olhada e ver qual que você prefere. Em termos de fundamento, a gente gosta das duas, a gente acaba preferindo Suzano por conta do micro. Ela tem um case de desalavancagem ali, redução de endividamento bem interessante em termos de valuation, negocia a um patamar menor também. Então a gente acaba escolhendo Suzano, mas Fibra não é uma alternativa ruim para você ficar exposto a dólar. Para vocês terem noção, tem algumas carteiras que a gente tem as duas, obviamente com peso maior em Suzano, mas a gente tenta fazer essa diversificação. Mas ele quer saber alguns pontos de entrada ali, enfim, o que você está olhando nessas duas. Eu diria que as duas estão igualmente classificadas, bem configuradas, né, do ponto de vista técnico. Fizeram novos topos, começam a realizar um pouquinho, com aquele dólar, geralmente tem uma relação ali com o dólar cai um pouquinho, como aliviou ontem, anteontem, etc. Aí eles recuaram um pouquinho, mas assim, é muito difícil. A gente fala em Suzano que desde o início do ano, Suzano, Fibra. Então, cada renovação de máxima, embora a gente acredite na tendência, etc., a gente sempre fica cada vez mais com o pé atrás, é um movimento até contra-intuitivo, porque, enfim, o papel saiu, no caso aqui de Suzano, o papel no início do ano estava valendo 10,75, hoje está valendo 18. Então, assim, eu acho que vale uma nova entrada, vale a cada renovação de máxima. No caso do Suzano, ponto de entrada eu vejo no rompimento 19,58 aqui, onde a gente tem espaço para ir até a região dos 20,50, 20,70. O stop aí seria pouco abaixo de 18,70. Agora, claro que é uma questão que me preocupa um pouco, porque o rally aconteceu, e ganhou uma força bastante expressiva e, portanto, cada vez eu adicionaria lote, mas de quantidade menor daquela que eu tinha mais vontade. A mesma coisa com Fibra, acho que a tendência de alta está muito clara ainda, não tem qualquer sinal de reversão ou enfraquecimento, volume nas massas, papel próximo do topo histórico. Então, Fibra se rompeu 56,60 também, vejo uma condição maravilhosa para compra, com stop aí pouco abaixo de 52,40, enquanto esse OBV, que é o saldo de volume, né, mostra o volume acumulado durante todo o período, enquanto ele estiver aqui próximo das massas, vai mostrar força, consistência. Eu acho que isso é o mais importante para o momento. Boa. O Costinha ele tinha perguntado de BRKM5, se a gente pudesse falar de fundamentos e gráficos. Em termos de fundamentos, a gente não gosta, tem diversos riscos ali. O primeiro que a gente pode citar, que ela foi recentemente mencionada na Lava Jato por pagamento de propina lá fora, alguma coisa nesse sentido. Por mais que não tenha nada concreto, você traz ali uma insegurança, incerteza para o lado negativo. Mas mais que isso, uma coisa mais concreta é que quem são os principais controladores da Braskem são Petrobras e Odebrecht. Então, Petrobras está precisando fazer caixa e muito se fala na venda de participação na Braskem, que seria totalmente
viável, faria muito sentido. E também a Odebrecht, que está sendo investigada, também se desfazer de parte dessa operação. Então só tem ali alguns indícios de pressão no papel. Então a gente não gosta ali, seja por governança corporativa, seja por esse fluxo que tem pela frente de venda forte em cima do papel. Ela se beneficia do dólar ali, mas a gente acha que na balança essas questões negativas pesam muito mais. Agora, se o papel começar a andar, é porque talvez os investidores estejam colocando ali que ela pode ser repassada e isso seria bom para ela? Seria bom se você Passou tirasse, 100%. digamos, a Petro ali, você tira um pouco daquela questão de ficar com todos aqueles contratos amarrados com a Petro e até alguns contratos, muito se falou que estava sendo totalmente desfavorável. Você pode ter, mas eu acho que é um segundo passo. Antes disso, você tem que esclarecer muita coisa, né? Entendi. Mas, de fato, se tudo ficar esclarecido, olha, ela não estava participando de nada, a Petrobras teve que vender a participação, ela ficou um pouco mais independente, aí tudo bem, mas o caminho até lá, assim, dá para ver que tem muita coisa para ser solucionada no meio, né? Incrível que pareça, o gráfico ele mostra uma sinalização melhorzinha do que anteriormente visto. Se a gente olhar, aumentar um pouquinho o zoom, recentemente o papel rompeu essa resistência aqui, que é o último topo, e se prepara para um novo zigue-zague ascendente, sem tirar o zoom. Eu tinha uma imensa tendência de baixa, e aí agora nesse momento, através dessas retas que eu tracei, ele fez um fundo maior que o anterior, e agora com esse rompimento do último topo, ele caracteriza uma tendência de alta de curto prazo. A ultrapassagem aqui do 16,05, 16,10, chama uma condição técnica de compra, até mesmo com uma relação risco-retorno boa, porque o stop vai ficar no 15 e o objetivo lá no 18, quase R$19. Então é até interessante observar esse papel para um movimento de curto prazo. Agora, tem que romper, tem que permanecer acima do 15,40, 16, porque do contrário ele pode voltar para testar essa trendline. E a última informação é que realmente ele vem renovando máximas, fazendo novos zigue-zagues ascendentes, com o OBV, que é o saldo de volume que está aqui, ó, ascendente também, né? O que confirma esse ponto. E se a gente observar com um olhar mais cirúrgico, se a gente ver aqui, eu tenho que mudar a sua cor para não confundir com o próprio indicador, mas repara que o último topo aqui, de volume, né, ele caracterizava o papel por volta dos 18,50 a 19. Agora eu estou trabalhando com saldo de volume acima do momento em que o papel estava 18,19, com o papel valendo 15,85. Isso é um sinal de acumulação, ou seja, independente do noticiário, o lado prático aqui diz o seguinte: estão comprando esse papel mesmo quando ele está meio de lado. Uhum. Existe um acúmulo de forças na compra ali, mesmo com o papel de lado, tanto é que o saldo de volume registram no momento em que o papel custava ali 18,50, 19. Então, isso acaba dando uma injeçãozinha de ânimo para ele voltar para cá, pelo menos para cá, para esse último topo aqui. É uma análise até interessante, um desafio para o curto prazo, no momento em que o mercado segue firme na tendência de baixo, com algumas recuperações aí pontuais, e Braskem, mostrando uma reversão de tendência, né? Eu achei interessante esse estudo aqui. Eu acho que essa é uma das ações que dificilmente ficaria de lado. Ou vai dar uma porrada para cima ou para baixo ali, porque o dólar realmente ajuda bastante, mas essas questões de incerteza com relação à governança, isso você não consegue medir o tamanho da queda. Então, realmente, a gente costuma ficar bem fora desse tipo de risco. Teve uma pergunta aqui interessante do João, ele queria se posicionar em Petro, etc., depois a gente reforça o ponto que a gente pelo menos não gosta tanto em gráfico quanto em fundamento, mas ele está perguntando se ainda é possível o aumento da CID, né, porque isso sim prejudicaria bastante a Petrobras, ela teria que repassar no preço ou perder em margem, então seria ruim de qualquer forma. Agora, o que aconteceu é que, de fato, ficou um pouco de lado a questão da CID, até porque um aumento da CID impactaria muito forte na inflação, e o Banco Central está bastante de olho nisso, toda essa questão do dólar subindo, etc. Muito economista já revendo projeção de inflação, deu uma subida ali para os anos que vêm, então ficou um pouco de lado essa questão da CID, mas já saiu também que se a CPMF não passar, o que é bem provável, o governo tem ali na manga ainda
a CID como uma das saídas, mas de novo vai ter que ficar muito de olho na inflação. Então, de novo, para Petro, além do risco da CID que você bem comentou, em termos de fundamento a gente não gosta nem no gráfico, acho que não tem muito porquê você se posicionar, enfim, quando a gente coleta todas essas informações. Mas é isso, da CID tem chances ainda de vir, apesar de ter ficado um pouco de lado agora, né? Vamos ver o que teve mais de pergunta aqui. Sul América, o S&P está perguntando se foi um pullback ou reversão de tendência em Sul América. Não, a resposta é objetiva e direta. Tendência de alta se mantém, né? Quer dizer, no caso, então, é pullback, né? Ele realiza para depois voltar a subir, reversão de maneira nenhuma, os topos e fundos continuam ascendentes. Eu acho que esse papel tem projeção, a minha projeção do papel é 21,10 e claro que pode ter algumas realizações pelo caminho por volta de 17,98, 17,95, mas pergunta bem tranquila de responder, com papel com topos e fundos ascendentes, e acreditar que vai continuar subindo e vai pedalar pelo menos até ler os 21,10. Bem bonito mesmo. Boa, o S&P ele tinha perguntado se JBS valia a pena em comparação com Minerva, com BIF. Se você puder dar uma olhada, a gente prefere BIF de novo, porque a gente falou daquela questão de governança, ela foi citada em algumas questões, tem a questão do BNDES ali, a gente prefere ficar de fora e prefere Minerva nesse sentido. Eu prefiro também, vamos dar uma olhada aqui, eu prefiro também BIF 3, porque eu prefiro o BIF 3 também, porque tem uma resistência, o papel confirmou a resistência do último topo aqui e ficou largando um padrão de topo aqui com volume ainda menor do que o último topo. Então, eu prefiro muito mais BIF e a JBSS. JBSS eu acho que encontra muito mais dificuldade para ultrapassar aqui o 17,08, 17,10, 17,60 do que BIF, que já andou, segue tendência de alta, tem projeção lá para cima, com topos e fundos ascendentes, formação triangular impulsionando o papel. Eu acho que está muito mais interessante a gente ficar com BIF mesmo do que JBSS. Boa, então bem claro aqui para o S&P a nossa posição, mas acho que é isso. Hoje a gente já passou bem do horário aqui, mas a gente conseguiu bater bastante papo. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado ali com as informações, mas muita cautela aí para agora à tarde. Então, de novo, às 3 horas a gente tem um anúncio e às 3h30 coletiva vai ter com game, a Ellen. Vai ter game, vai agitar. Pode ser que tenha um leilão no dólar, que é aquela coisa, travou, leilão. Então, assim, palavra de ordem é a cautela. Se você não tem experiência, assiste o espetáculo, vai ver o preço movimentar, etc. Se você já tem um pouco mais de experiência, já vivenciou momentos como esse, não custa nada alertar, para botar os stops sempre mais distantes, preço stop com preço limite, para garantir a execução, evitar aquelas boletas fast, né? Boletas que você compra a mercado, vende a mercado, coloca um preço limite, etc., porque é um momento em que o mercado deve dar uma agitada, com grande fluxo, grande força e volatilidade, e aí você tem que se preparar para esse movimento que não é como está agora, ele tende a ficar um pouco mais robusto mesmo. Boa, valeu então pessoal, a gente vai ficar ligado nisso, na política e na economia aqui no Brasil, mas o que vai pegar hoje é Fed, vamos ver como que o mercado se move. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos, valeu Rafa. Valeu Kim, valeu a todos aí, até uma próxima. Obrigado e até a próxima. Valeu.